Oi, eu sou a Carol Santanhan e eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você sabe o que é MacGuffin? E você sabe o que ele tem a ver com o Will de Stranger Things? Bom, então se você não sabe, já se inscreve aqui embaixo e dá um like, porque eu vou te contar, e aqui a gente sempre fala sobre roteiros e tudo que envolve escrita audiovisual. Bom, então sem rodeios, a gente já pode ir respondendo a pergunta do que é MacGuffin, que é simples, porém nem tanto. O MacGuffin é um dispositivo de enredo que move a história. Ele pode ser um personagem, um objeto, qualquer coisa que motive o personagem principal e mova a história. Mas ele em si não tem muita relevância. O que é curioso do MacGuffin é que ele é muito importante para esses personagens, só que ele não é tão importante pra gente. Só que a gente, porque a gente acredita muito nos personagens, a gente acredita que aquilo é muito importante. Eu vou começar por um exemplo do próprio cara que popularizou o termo. Eu vou falar que popularizou porque, na verdade, ele não inventou, embora muitas pessoas atribuam a invenção do termo a ele. Eu tô falando de ninguém menos que Alfred Hitchcock, que já é figurinha carimbada nesse canal de 4 vídeos. Em entrevista pro Truffaut, que eu sempre falo desse livro que eu amo, ele fala que o MacGuffin, na verdade, ele não é nada. Ele é um artifício que serve pra mover a história, mas pra gente, como eu falei, pouco importa. Que reza a lenda que quem cunhou esse termo foi o Angus MacPhail, que trabalhava nos roteiros do Hitchcock e começou a usar esse nome pra esse tipo de dispositivo. E não é à toa que, como o Hitchcock é o mestre do suspense, o MacGuffin é usado na maioria das vezes em suspense, porém nem sempre. Então, pra dar um exemplo desses tipos de filme de MacGuffin que foi popularizado com Hitchcock, e pra vocês entenderem melhor o que eu tô querendo falar, eu vou dar o exemplo de Psicose. A Marion Crane tinha lá aquele pataco de dinheiro que ela pegou e que ela vai lá até o Bates Motel com ele, e a princípio na história aquilo parece super relevante, pra gente não é tão relevante, mas pra ela é super importante, então toda a história tá concentrada nisso, e de repente o que acontece? Gente, spoiler de Psicose, anos 60, então assim, se tu não viu, desculpa. Aquele dinheiro ali não serve pra nada, ele se perde ao longo da história, Mary Crane morre, ele só foi um artifício que foi usado naquela situação pra levar a história pra esse lugar, mas ele pouco importa. Uma coisa legal da gente pensar, se for pensar que o MacGuffin não é nada, é porque ele pode ser trocado por qualquer coisa. Um exemplo clássico de MacGuffin é o Anel do Senhor dos Anéis, né? Se você pegar o anel e botar qualquer coisa, você botar uma Barbie, ela vai ter o mesmo efeito. Então, se sei lá, eu tô aqui e eu preciso levar até a casa da minha mãe, que mora lá do outro lado do mundo, um livro escrito pela minha bisavó, que é muito importante pra história, você pode trocar esse livro por uma roupa, por qualquer coisa, porque na verdade pouco importa o que tá ali. Um outro exemplo muito bom de MacGuffin é a própria mala de Pulp Fiction, porque a gente nunca nem sabe o que tá dentro daquela mala, e a gente sabe que a história tá sendo movida em busca daquela mala, e a gente nem sabe o que tá dentro, a gente só sabe que quando abre, a gente vê uma luz assim, que deixa a gente mais curioso, mas pouco importa o que tá dentro daquela mala. Então MacGuffin é isso, é um nada que move a história, que pra gente não tem tanta importância, mas é super importante pros personagens da história. Tem um outro cara, o George Lucas, que ele vai discordar um pouco do Hitchcock. Ele vai dizer que, na verdade, a audiência tem que se importar tanto com o MacGuffin quanto se importa com o herói e com o vilão. Então, aí tem uma visão um pouco diferente, porque ele vai falar, polêmica, que o R2-D2 é um MacGuffin. E é claro que a gente se importa com o R2-D2, né? Então é bom falar que existem divergências aí, de visões diferentes sobre o que é MacGuffin, embora na definição clássica do Hitchcock ele seja isso, um nada que move a história e pra gente pouco importa, só que importa muito pros personagens. Dito isso, eu vou dar mais alguns exemplos. A gente tem aí o super clássico Relíquia Macabra de 41, né, de 1941, ou Falcão Maltês, que a própria estátua do Falcão, ela é o MacGuffin. E a gente tem também o Cidadão Kane com as últimas palavras ditas por Charles Foster Kane, que aí ele diz Rosebud antes de morrer, e toda a história se move deles querendo saber o que era afinal essa palavra Rosebud, e tipo, termina e você fica meio ok. Você tem o Anel do Senhor dos Anéis, como eu falei, você tem, por exemplo, o Santo Graal na lenda arturiana, você tem em Casablanca aquelas cartas de tickets para eles poderem sair de Casablanca, aquilo ali é o MacGuffin da história. E por último eu
queria falar com vocês o exemplo de uma série e que, na minha visão, isso acabou sendo um problema para as outras temporadas. Na primeira temporada de Stranger Things, qual é o plot? O Will sumiu. Ele aparece rapidinho ali e depois ele some, e aí começa toda a história de Stranger Things. Isso quer dizer que o Will é um MacGuffin. Toda a história se move na primeira temporada tentando achar o Will, que no final ele aparece, etc. Mas toda a história se move ao redor do Will. E se a gente for tomar pela definição clássica do Hitchcock, a gente vai ver que, na verdade, a gente se importa com os protagonistas que estão ali na história em busca daquilo, mas a gente não se importa com a coisa, a pessoa, o MacGuffin em si. Isso quer dizer que o Will vira praticamente... a gente não se importa com ele. E isso tem consequências nas próximas temporadas, porque enquanto todos os personagens são bem apresentados e bem construídos e desenvolvidos, o Will só aparece ali como esse dispositivo do roteiro. E na segunda temporada ele volta, mas ele volta meio que atrasado pra esse grupo de personagens. Lembrando que se você ler a Bíblia de Stranger Things, você não tem um personagem principal, você não tem o protagonista de Stranger Things, eles são por grupos. Então você tem o grupo das crianças, você tem a Eleven, que forma ali uma outra categoria de protagonista, você tem o grupo dos adultos e os grupos dos jovens. E o Will, ele fica muito perdido ali naquele grupo. E na verdade ele é até esquecido, ele quase não aparece. Aí você fala, ah não, mas na segunda temporada ele tem destaque. Gente, ele basicamente avisa quando o Demogorgon tá perto, ele sente as coisas, mas ele como personagem é praticamente nada. Eu, pelo menos, tô falando por mim, eu não me importo muito com o Will. Então assim, eu acho que embora o plot do Will seja muito bom na primeira temporada, pelo fato dele ser um MacGuffin, ele como personagem não é um personagem tão bom, e você pode ver isso na terceira temporada, que até os amigos esquecem ele. Então assim, se eles que são amigos esquecem dele, quem sou eu, né? Wait, guys! I'm still here! Então, pra mim, o problema do desenvolvimento de personagem do Will é justamente esse, pelo fato dele ter sido MacGuffin e o MacGuffin ser uma coisa irrelevante, e depois fazer com que ele se torne relevante é extremamente difícil, e na minha humildíssima opinião, eu acho que eles estão tentando até hoje, porque os outros personagens são muito mais carismáticos e a gente tem muito mais conexão com todos eles, porque foram eles que a gente acompanhou. Por isso que eu quero que vocês me deixem aqui embaixo o que vocês acham do Will como personagem. Se vocês lembram de MacGuffins em filmes, por favor, me deixem aqui seus MacGuffins preferidos. E não se esqueça de curtir e compartilhar, porque me ajuda bastante. Sugestões de vídeos também são muito bem-vindas. Eu espero vocês no próximo. Eu espero que tenha ficado claro o que é o MacGuffin. Qualquer coisa, bota aqui que eu respondo, tá bom? Um beijo!